Vamos ver o que diz a palavra de Deus em Romanos 12, verso 17. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Verso 21, não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Fecha os olhos, vamos orar, deixa aberto aí, fecha apenas os olhos, para orarmos mais uma vez. Senhor, diante de Ti nos colocamos, mais uma noite, carentes da Sua graça, da Sua misericórdia e do Seu amor. Que essas não faltem essa noite em nossas vidas, apesar dos nossos pecados. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, em nome de Jesus, amém. Queridos, preste atenção nessa mensagem, ela é muito pastoral, ela é muito prática, tem a ver com os aspectos práticos da nossa vida diária. E ela vai tratar de um ponto da nossa vida que é comum, que todos nós nos relacionamos, mas que é poucas vezes citado. Como lidamos com nossos inimigos, com a inimizade, com as barreiras que temos com outras pessoas, bloqueios, ou com as pessoas que viram a cara para nós. Podem ser as magoadas, as feridas, as que não olham mais na nossa cara, as que têm bloqueio conosco, e aquelas inimigas mesmo, que desejam nosso mal, nos perseguem e querem a nossa destruição. Ninguém aqui está isento disso, concorda? Concordo. Todos nós temos esse tipo de relação. Temos. E a Bíblia trata isso. A Bíblia modera isso. A Bíblia ensina como o cristão deve agir com a inimizade, com seus inimigos. A Bíblia não nos isenta disso. E ela não deixa isso a critério de cada um de nós. A Bíblia, ela modera, ela regula isso. Então, nós vamos aprender um dos muitos mandamentos de como lidar com os inimigos. Para nós sabermos isso, vamos lembrar um pouco da epístola de Paulo aos Romanos. Isso eu tirei de Romanos 12. A epístola trata do quê? Para você entender bem isso aqui. A base dela, o tema dela é a justificação pela fé. Os primeiros capítulos, Paulo vai tratar da condição do homem, é de condenação, é de corrupção, é de queda. No capítulo 1, a condenação dos gentios, vai dizer que todos os homens são maus, estão debaixo de condenação. O capítulo 2 vai dizer que não só os gentios, mas os judeus estão no mesmo estado dos gentios. Eles também, com a queda de Adão, caíram e se corromperam. No capítulo 3, Paulo vai dizer que todo mundo, judeus e gentios, não escapa nenhum. Todos morreram com Adão, caíram com Adão, se corromperam e se tornaram criaturas deploráveis, dignas da condenação. Na segunda metade do 3, até o final do 5 e 6,
Paulo vai mostrar como resolver o problema do homem. Ele precisa ser justificado dos seus pecados. Deus tem que mudar a condição forense, legal do homem. Juridicamente, ele é um criminoso, debaixo de uma sentença de morte, que deve ser executada. Como Deus anula essa sentença? Mediante a morte de Jesus na cruz. Ele morre substitutivamente e leva sobre ele, ou põe na conta dele, nossos crimes, nossos pecados e paga. O homem então está justificado. Ele recebe uma sentença favorável. Nos capítulos 5, 6 e 7, até o 8, Deus mostra como ele vai aplicar a obra da salvação no homem, através do Espírito Santo e da união com Cristo. Deus vai pegar da parte jurídica, vai para a aplicação da redenção. O Espírito Santo aplica, fazendo o homem uma nova criatura. No capítulo 12, vai mostrar o quê? Rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus, e não vos conformeis com esse século. Para aí. Só que a obra da salvação, ela está para além da parte teórica, ela não fica só no campo jurídico, ela não fica só na teoria. Quando aplicada no homem, ela transforma o homem. Rogo-vos pela compaixão de Deus, que não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então a salvação, a conversão, é mais que uma mudança forense ou teórica. Ela é uma mudança radical de vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então a aplicação da redenção transforma o indivíduo em uma nova pessoa. Romanos 12, verso 1 e 2. Agora os versos 3 em diante, Paulo vai mostrar como essa transformação, como esse novo ser, como essa transformação afeta suas relações. E ele coloca duas categorias de pessoas. Primeiro, como isso muda as suas relações com os cristãos. E Paulo vai tratar agora aqui de um corpo e dos membros, da nossa comunhão, da nossa relação, da nossa ligação com os nossos amigos. Nós vamos amá-los, vamos nos unir a eles, vamos servi-los, porque agora temos uma nova vida. Essa nova vida em Cristo nos integra neste corpo, nos faz membros e nos faz servir uns aos outros mutuamente. Aí dos versos 16 em diante, Paulo vai mostrar então como essa transformação, essa nova vida afeta agora a nossa relação, não com os nossos amigos, agora com os nossos inimigos. E é isso que vamos tratar, como novas criaturas, como legalmente justos, justificados, salvos e transformados. Há agora um mandamento, uma obrigação, uma obrigação nossa, junto aos nossos inimigos, e é isso que vamos ver. O primeiro princípio aqui que nós aprendemos, é que a nossa nova vida, a nossa conversão, não nos isenta de termos inimigos. O fato de nascermos de novo, de sermos salvos, habitados pelo Espírito Santo, filhos de Deus, não nos isenta de termos inimigos. Teremos inimigos. Jesus disse: se perseguirão a mim, perseguirão a vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Então Jesus já advertiu, a conversão não é um convite para colônia de férias, para paz e quietude. Inimigos, oposição se levantará. Muitas, está escrito no Salmo 34, são as aflições do justo.
2 Timóteo 4, 11 e 12 diz: aflições tais quais eu, Paulo, sofri em Icônio, Listra e Antioquia, quantas tribulações sofri. E verso 12: aqueles que quiserem viver piamente em Cristo, padecerão perseguições. Então esse é o primeiro princípio que você tem que guardar. Por que temos que ensinar? Porque algumas pessoas, depois que vem a fé, elas tinham muito problema com isso, antes da fé, porque a coisa mais comum entre ímpios é desavença, é inimizade, é um querer estrangular o outro. As pessoas que são mais inimigas umas das outras são os ímpios, são falsas, traidoras. Então isso está cheio, repleto. Mas quando o indivíduo vem à fé e converte, ele pode se frustrar, achando: poxa, agora eu me converti, eu achei que eu estava isento disso, eu descobri que não, eu tenho encontrado uma coisinha aqui, outra ali, uma picuinha, e os inimigos continuam, em alguns casos até aumentam. Pois é, Paulo quer tratar disso, para que ninguém seja surpreendido, e para que ninguém nutra ou crie alguma expectativa, que não foi prometida na Escritura. Sim, a conversão não nos isenta de inimigo, primeiro ponto. Segundo ponto, em havendo esta inimizade, que ela não proceda de nós, os cristãos. Em havendo esta inimizade, que não seja nós os cristãos a causa. Verso 18: se possível, quando depender de vós, tendes paz com todos os homens. Todos os homens inclui crentes e não crentes. Ok? Mas aconteceu de ter inimizade, eu tenho inimigos. Paulo está dizendo: tudo bem, você pode ter. O que você não pode é ser a causa dessa inimizade. Pastor, está tendo um bloqueio entre eu e uma pessoa. Tudo bem, a Bíblia diz que não estamos isentos. O que não pode é você ter sido a causa do bloqueio, é você ter sido a causa da barreira, é você ter sido a causa da contenda, porque do ímpio é de se esperar que ele cause contendas, que ele levante muros, e que ele gere inimizade. Agora do justo não. Então, primeiro ponto, se você está aqui e tem inimigos, se você está aqui e tem bloqueios, barreiras, e foi você o causador, trate de desfazer isso imediatamente. Porque se vocês não perdoarem aos homens as vossas ofensas, o vosso Pai Celestial também não perdoará as vossas. Se alguém de vós comparecerdes para oferecer a oferta, e lembrares em teu coração que teu inimigo ou alguém tem algo contra você, deixa a tua oferta ali, e vai primeiro e reconcilia-te com o teu inimigo, então depois oferece a sua oferta. No caso, contextualizando hoje, não está falando da oferta nem de animal, na época era animal, nem do dízimos ofertas, mas está falando do culto. Quando você vir para prestar culto, esta é a sua oferta, e se lembrar que você criou bloqueios e barreiras, inimigos, ou melhor, que você tem bloqueios, barreiras, inimigos, e você foi o causador, não quero receber seu culto. Não, quero que você vá lá primeiro, desfazer o muro, o bloqueio, a barreira. Pode evitar os inimigos? Não podemos. Eles aparecerão? Aparecerão. Farão parte da nossa rotina? Farão. Teremos que lidar com eles? Sim. Podemos ser nós a causa da inimizade? Absolutamente. Se possível, quando depender de vós, pastor, tem uma contenda entre uma pessoa, mas não depende de mim, é dele.
pastor, tem um inimigo, eu tenho um inimigo, mas é porque ele se fez. Pastor, está havendo uma perseguição, eu estou buscando a reconciliação, mas a outra parte não quer. Então não depende de vós. Agora Paulo, se depender de você, aí você tem que ter paz. A inimizade não pode, já pensou? Tem uma inimizade entre o ímpio e o crente, e a causa da inimizade é o crente. Em se tratando da igreja brasileira, desse evangelho michuruca, a probabilidade de a maior parte ser causada por crente é gigantesca. Segundo ponto, terceiro ponto, e se caso, primeiro, elas são inevitáveis, inimizades, elas acontecem não sendo provocadas por mim, são inevitáveis, aconteceram, eu não pude evitar, porque não dependeu de mim, e ela está aí. O que eu devo fazer agora? Com a inimizade feita, erguido, o muro estabelecido, a ferida feita, e eu não pude evitá-la, e nem procedeu de mim, mas da outra parte, o inimigo está ali. O que eu devo fazer? Como eu devo lidar com o meu inimigo, agora com a nova vida que eu recebi? Como eu devo me relacionar com ele, com aquele que blasfema, que me calunia, que me persegue, que me maltrata, que me ofende, que me odeia, que quer o meu mal, que quer me destruir, que acaba comigo, que tem ódio de mim? O que eu devo fazer? Que Paulo recomenda? Ame-o. Ame-o. Amar? Então, eu já estava indo comprar uma 12. Verso 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei. Bom, e aqui Deus mostra a primeira forma de amar. Está feito, o inimigo está lá, e está me fazendo mal. Não retribua o seu inimigo segundo a maldade dele. Está te caluniando? Caluniando. Me perseguindo. Fazendo mal? Fazendo mal. O que a justiça ordena fazer? Responda na mesma medida da ofensa. Não é assim? Me bateu no rosto, bate na cara. Não é assim? Paulo está dizendo, não é assim. Mas e o olho por olho, dente por dente da Bíblia? O que é olho por dente? Olho por olho, dente por dente. Se alguém cortar o seu pé, corta o pé dele. Se alguém roubar uma ovelha sua, rouba a dela. Então, é a lei do talião, igualdade. Mas isso Deus não fez porque assim desejava. Ele fez porque as pessoas não pagam mal com mal. As pessoas pagam mal com o pior. Ou seja, o cara ofendeu minha esposa. Então, o correto, se não houvesse lei, é ofender a esposa dele. O cara ofendeu minha esposa, eu vou lá e mato ele. A resposta sempre é além da medida. Por isso que veio a lei do talião. Olho por olho, dente por dente. Não passa disso. Deu um tapa, dá um tapa. Se não tem a lei, dá um tapa, dá um soco. Dá uma facada, dá um tiro. Desmaia, mata. É assim que o homem vai fazer. Então essa lei foi colocada, não passa disso. Mas esse não era o desejo. O desejo é o que Paulo está dizendo aqui. Não vingueis. Como assim? Teu inimigo está fazendo tudo isso. E você quer devolver a altura, se vingar. Aí ele vai dizer, minha é a vingança. Não faça isso com ele. Por quê? Porque vocês sendo meus inimigos, Deus, eu não fiz isso com vocês. É para aplicar justiça? É para aplicar justiça, Senhor. Aí o Senhor responde, então vamos aplicar justiça, vamos começar por vocês. Senhor,
O Senhor está dizendo isso. Não se vinguem. Essa é a primeira maneira de demonstrar amor por aquele que está te fazendo mal. Não responda com justiça. Não retribua na mesma medida da ofensa. Por quê? Porque o Senhor não retribuiu a nós as nossas ofensas. Porque o Senhor nos perdoou. E Ele vai continuar. Porque está escrito: a mim pertence a vingança. O seu inimigo está te fazendo mal? Deixe eu julgar ele, não julgue ele você. Aqui é o famoso: não faça justiça com as próprias mãos. Eu sou teu juiz, eu sou teu advogado. Não retribua, deixe que eu retribua. Deixe que eu o julgue. Deixe que eu faça justiça. Você está entendendo? Essa é a primeira maneira de demonstrar amor. Não se vingando, não retribuindo, porque Deus conhece a natureza, mas primeiro da lei do talião. Deus permitiu, olho por olho, dente por dente, deu um tapa para dar um tapa, mas isso era para, isso era para conter, porque Deus sabe do desejo de vingança. Agora na graça, porque aquele povo, a revelação é progressiva, eles estavam crescendo até chegar no que nós chegaremos, Cristo. Ouviste o que foi dito? O que foi dito? Jesus está dizendo da lei. Eu, porém, vos digo, Jesus reinterpreta: se alguém lhe ferir a face, ofereça o outro lado. Se alguém pleitear caminhar 1 milha, vai com ele 2. Se alguém te pedir a capa, dá também a túnica. Então o Senhor está dizendo, está elevando muito mais essa questão da vingança. Não retribua, ok? Mas deixa a justiça comigo. Mas ele não ensina aqui, ó Mateus, o amor aos nossos inimigos apenas de forma passiva. Não faça mal a eles. Mas ele também ordena que esse amor aos inimigos seja na forma ativa. Faça o bem a eles. O que é? Verso 20. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Até isso, até aqui. Uau! Olha o que está falando. Você deixa de fazer o mal a ele, não retribui a ele, conforme a maldade dele, não aplique a justiça, porque Deus não aplicou a nós, essa é a base, mas não se contente com isso, faça o bem a esse cara que é a tua cabeça, faça o bem a ele. Imagina isso. A ideia é assim, ó. O Hélio está voltando aí das viagens dele, nas rodovias que ele pega aí, São José do Rio Preto, está indo Miraci, Barbosa. Aí ele lembra, pior inimigo dele que morou em Borborema, tentou matar ele 3 vezes, odeia ele está voltando de viagem, na frente ele vê um carro capotado, parece o carro do Lazarento, capotado, ele para, é o carro do miserável, e o miserável foi lançado fora do carro, está sangrando. O que o Hélio faz? Acaba de cortar, aí vai espremendo para ver se sai mais rápido o sangue. Não, pega ele, ata estanca aquela hemorragia, bota dentro do carro, vai levar no hospital mais próximo, não tem, é só particular, eu pago, mas tem que ficar alguém observando, eu fico.
Wellington, onde você está porque você não voltou? Eu estou aqui com o fulano no hospital. Quê? O fulano? Fulano. Aquele que fez isso, foi. Você não quer ir? Eu estou com ele, eu socorri ele, estou no hospital com ele. Essa é a ideia. Porque ele dá aqui aspectos práticos. Se tiver fome, dá o que comer. Claro, estamos falando símbolos das coisas cotidianas. Você está sabendo que aquele cara que te odeia está passando um aperto com o filho dele, alguma doença grave, e precisa de um papel tal ou de uma vacina tal, e só você na cidade tem, e logo você. Liga para ele. Fulano, fiquei sabendo do teu problema. Pode vir aqui pegar. Eu tenho a solução. É isso que Paulo está ordenando. Fazer para os inimigos. O bem. Tem várias outras formas de fazer o bem. Por exemplo, orar. O que Jesus fala no Sermão do Monte? Se fazer mal, se fazer bem só aos que vos amam, que galardão tendes? Os gentios não fazem a mesma coisa? Eu, porém, vos digo: orai pelos que vos perseguem, bendizei os que te maldizem, orai pelos que vos perseguem e vos maltratam. Então tem uma coisa muito boa para você fazer para o seu inimigo. Sabe aquele que te odeia, quer teu mal, aquele que criou barreira, etc, etc, etc? Sim, você vai ser o intercessor dele. Enquanto está desejando sua morte, você está de joelhos por ele. Enquanto ele criou uma barreira com você, você está orando por ele. Ok? As inimizades são inevitáveis, não devem proceder de nós. Em procedendo, o que devemos fazer? Amá-las, não aplicando a elas a justiça, deixando a vingança na mão do Senhor. E terceiro, fazendo-lhes o bem, como? Orando. E qual tipo de oração você pode fazer? Que às vezes você fala, eu oro aí. Senhor, leva. Aí Deus, quem? Você? O que você deve orar? Senhor, faz com que esse inimigo meu e seu se torne amigo meu e seu. Salva ele, assim como me salvou. Revela a graça a ele, assim como me revelou. O traz para a fé, assim como me trouxe. Ore pela conversão dele, pela salvação dele. Você está entendendo? Aspectos práticos e aspectos subjetivos. A oração. Eu sei que você pensou um negócio, Deus me falou que você pensou e agora eu vou te falar. Nossa, pastor, você está pregando aí, fulano lá, o energúmeno está camado, vou passar lá amanhã, parar com essa bobeira. É isso mesmo, passa lá amanhã. Ô fulano, vamos parar com essa bobagem. É isso mesmo. Vou levar uma cesta para ele. É isso mesmo. Eu sei que está passando isso, aquilo. Eu vou pagar uma consulta para o filho dele, que eu sei que está passando o menino. É isso mesmo. Vou ligar para o cara, mandar uma mensagem para ele. Vou escrever uma carta. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu sei que você pensou isso. Pode ir lá amanhã, naquele cara. Mas se ele bater a porta na minha cara, não tem problema. Se soltar os cachorros comigo, não tem problema. Uma semente você plantou. Aquele que eu achava que era meu inimigo, está favorável a mim. Ele vai gravar isso. Está favorável. Aconteceu isso comigo recentemente. Eu não tenho muitos poucos inimigos, não. Eu tenho um monte, que eu sei que as portas estão tudo fechadas com 500 chaves. Vou tentar bater em uma. Pim! Ela não abriu. Mas pelo menos eu ouvi do outro lado. Quem é? Deixei uma sementinha. Quando falou quem é, sou eu. Aí eu, do outro lado, você?
Sim, sou eu. Não vai dar certo. Não deu certo. Mas o sou eu ficou. Na mente do inimigo, aquele que eu achava que era meu inimigo, se mostrou favorável a mim, a uma reconciliação. Está gravado. Amanhã, quando o mundo dá a volta, porque o mundo não dá a volta, ele capota. Fulano tinha mostrado-se favorável que dia, não sei se eu ligo, se eu não ligo. Aquilo vai favorecer a reconciliação. E esse é o desejo de Paulo. Aqui não é o bem por fazer, inimizade por fazer. O desejo de Paulo é o muro cair, é a barreira se desfazer, é a ferida fechar, é haver reconciliação. É o próximo verso, veja só. Verso 20, pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. É um versículo meio difícil, a questão das brasas, mas o sentido não. O que Paulo está fazendo aqui? Através disso, você vai colaborar com o teu inimigo para duas coisas. Primeiro, para a conversão dele. Segundo, para a reconciliação dele com você. Por quê? Porque ao responder dessa forma, agora que você tem uma nova vida, você mudou suas relações com os irmãos, e suas relações com seus inimigos, você vai fazer de tudo para ter paz, mas não dependeu de você, ele criou a inimizade, ela é inevitável. Agora você responde, você responde, não fazendo-lhe o mal, pelo contrário, fazendo-lhe o bem, em aspectos subjetivos, em aspectos práticos. E quando isso se tornar constante, vai amontoar brasas na cabeça. O que é isso? Vai inflamar a consciência dele. Ele vai corar de vergonha. Ele vai perder o sono. Você vai constranger, poxa, o cara, eu falo mal dele, ele fala bem, eu maltrato o cara me trata bem, eu acabei com a vida do cara, ele veio aqui oferecer ajuda para mim, ele vai ficar com vergonha, ele vai começar a ver em você algo que não veio de você, isso aí veio de outro. Isso aí está me cheirando outra coisa. Isso aí é Cristo, é o amor de Deus, é o Evangelho. Aquilo vai quebrantar e favorecer ele para a conversão, vai deixar o coração dele suscetível à evangelização, vai reconciliar ele com o maior inimigo dele, Deus, porque você está só expressando o amor de Deus. Os traços de Cristo, vai amontoar, vai trazer reflexão, constrangimento, insônia, vergonha. E segundo, vai colaborar para ele se reconciliar com você. Ele vai ficar constrangido. Poxa, o cara me perdoou, eu não perdoei ele. Poxa, eu fico com essa ruindade, o cara me fazendo bem. Pô, o cara, eu tive uma visão errada dele, ele não era tão ruim quando eu pensava, ele deve ser um pouquinho, né, não, mas, e o cara vai se constranger, e aquilo vai abrir uma porta, o muro vai começar a tremer, vai começar a cair tijolo, vai começar a ruir, e uma porta se abrirá para a reconciliação, tanto dele com Deus, quanto dele com você, porque você trucidou, derrotou, asfixiou, suprimiu o mal, que é o próximo verso, verso 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Paulo termina com essa frase estupenda, esse versículo, foi um dos primeiros que eu decorei na minha vida, aí ele diz esse texto tremendo, gente, olha isso aqui, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aqui tem mais coisa aqui, João Maia. Aqui sabe, Tati, o que está dizendo aqui? Que a briga não é entre você e o Wellington, é uma luta entre o bem e o mal,
não é contra carne e sangue, não estamos engajados em luta contra pessoas. Para que esse negócio de pegar no pé dos outros, perseguir os outros, achar, não são os outros, não são pessoas, são forças antagônicas que estão por trás das pessoas, é o bem e o mal, e é o mal que temos que derrotar, e não as pessoas. Por isso que Paulo diz, não se vinga, não maltrata, não paga mal com mal, porque não é contra pessoas, é contra forças, impérios, poderes, que se opõem, o poder de Deus, seus anjos, o poder do mal, o diabo e os demônios. Então esta é a luta, e aí Paulo ensina, como nós vencemos? Nós nos deparamos diante dessas forças do mal, e que usam os seus agentes, as pessoas, e respondemos com o bem. Que bem é esse? O que foi descrito nos versos anteriores. Não se vingar, não exige a justiça, ajudar, forma passiva e ativa, assim você derrota o mal. É o que ele está dizendo. Entendeu? Agora, para finalizar, pastor, esse versículo pode ser aplicado entre marido e mulher? Pai e filho? Irmãos em Cristo? Ovelha e pastor? Genro e sogra? Porque a gente está imaginando quem, né? A gente está imaginando o pessoal da canhota, está imaginando os estupradores, está imaginando... Não. Teu marido pode ser teu inimigo. Vamos aplicar para o marido. É inevitável haver contenda entre eu e o marido. Ela veio, mas não foi de mim, esposa. Porque se dependesse de mim tinha, mas não depende, depende dele, ele não quis. E agora, como eu trato? Não desejo a vingança, deixo que o Senhor o julgue. Enquanto ele me maltrata, eu trato bem. Não só não exigindo a justiça, mas depois de tudo que ele faz comigo, está aqui a janta, a roupa, tudinho para ele. Deixa, pode demorar, mas vai curar de vergonha uma hora. E ele vai chegar e dizer, você é uma mulher boa, é eu que não presto, me perdoa. A mesma coisa de marido para mulher, de mulher para marido, pai para filho, filho para pai, irmãos, liderança e liderados, a mesma coisa você pode fazer. E através desse gesto, agora que você tem uma nova vida, ele vai ser levado a reconciliar-se com você e com Deus. Amém? Vamos orar, fecha os olhos.